Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube para a gente poder falar sobre investimentos e economia e obviamente como investir melhor o seu dinheiro e como eu faço para investir também o dinheiro dos meus clientes, o meu próprio dinheiro também. Então, lembrando que isso aqui não é de jeito nenhum, tá pessoal? É uma recomendação de investimento. Isso aqui é mais para poder explicar o que o Banco Central fez hoje na reunião do Copom, a sua definição da taxa de juros, vamos comentar também sobre isso, e vamos ali também explicar o que está por trás do comunicado. Então, é uma reunião super importante, né? É a primeira reunião do novo diretor do Banco Central apontado pelo novo governo, então, ou seja, pela primeira vez a gente está tendo uma nova transição ali, né, de um governo mais de direita para um governo mais de esquerda. E aí, como é que esse novo presidente vai comunicar, vai reagir, como é que vai ser o comunicado da decisão da política monetária. Então, é uma reunião bem interessante. E depois vou falar se o Banco Central ali no seu comunicado foi mais leviano com a inflação ou mais mão de ferro ali e quis transmitir uma ideia de pulso firme ou não, ou vai deixar ali a inflação ali, né, mais disparada, menos preocupada, estourando, né, o centro da meta, ou o teto da meta. Então, assim, vamos ver o que está por trás ali. Bom, vamos lá. Então, como todo mundo que está aqui já deve estar sabendo, o Copom decidiu elevar a taxa de juros em 1%, né? Então, o que a gente chama de 100 base points, para uma taxa de 13,25% ao ano. Então, senhoras e senhores, aí de novo aí, essa taxa de essa remuneração, se eu vou dividir ali por 12, vai dar mais de 1% de retorno para quem está investindo em títulos públicos, né, os famosos fundos caixa, LFTs, né, o famoso fundo ali de reserva de emergência está rendendo aí super bem, uma taxa super atrativa aí para quem está começando a investir, tá? Então, o Banco Central começa falando que o ambiente externo permanece desafiador em função principalmente da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos. Grande novidade, os Estados Unidos é a maior economia do mundo e por ser a maior economia do mundo, a taxa de juros por lá também acaba impactando muito tudo aqui dentro, obviamente. Então, o Banco Central lá está falando nessa parte, nessa linha, né, que é uma condição mais desfavorável para os países emergentes, porque os Estados Unidos está com uma taxa de juros extremamente elevada para o padrão recente histórico. Então, os Estados Unidos já teve taxas rodando a 0% durante muitos anos. Então, essa taxa de juros alta acaba o quê? Atraindo capital, né, de várias partes do mundo para os Estados Unidos. O cara pensa, poxa, Ronan, por que eu vou, em vez de ter um risco de bolsa, volatilidade, crédito privado, num país emergente, que está muito precário? Não, vou investir numa economia forte, Estados Unidos. Então, parte relevante desse capital acaba indo para os Estados Unidos, né? Muito por conta disso. Tá? Então, enquanto os Estados Unidos tiver uma taxa de juros muito forte, muito alta, né, vai sim acabar impactando. Então, por mais que a economia norte-americana esteja ali com uma atividade muito forte de emprego, de PIB robusto, né, então acaba ali levando essa taxa, esse capital lá para fora, tá? Vamos lá ver como está mais alguma coisa. O Banco Central também fala em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores da atividade econômica do mercado de trabalho tem apresentado dinamismo. E o que significa esse dinamismo, pessoal? Significa que, inclusive, eu até rodei na semana passada um algoritmo, né, uma programação em R, que é voltada ali para fazer um estudo macroeconômico, e a taxa de desemprego no Brasil, de acordo com esse relatório, com esse estudo que eu fiz, ela está acima do neutro. Então significa o quê? Que a gente, em tese,
olhando que também é algo difícil de você fazer essa análise macroeconômica, porque não é uma variável observável, qual que seria o pleno emprego do Brasil, né, por exemplo, assim por dizer, mas a gente está rodando com atividade acima desse pleno emprego. Então significa que a economia brasileira está sim forte, muito por conta das reformas que foram feitas no passado e também por conta do estímulo fiscal que foi feito ali na pandemia e pós-pandemia e também agora pelo novo governo em exercício, né, atual. Então isso acaba, pessoal, trazendo um certo desconforto para a inflação. Então essa atividade econômica muito forte, né, acaba obviamente impactando a inflação. E por hora também, por conta dessa atividade econômica e essa taxa de desemprego, né, acima do neutro, acima do ponto de equilíbrio que não gera inflação, mais inflação, na verdade, né, a gente tem um repasse cambial muito forte. Então a gente viu uma grande desvalorização do real nas últimas semanas, né, por mais que agora deu uma voltada, né, substancial, mas a gente viu o real perdendo muito valor. Então esse real que perde valor, que acaba gerando uma inflação mais forte, ela vai impactar no bolso de muitos brasileiros, porque tem uma atividade mais forte, tem inclusive também um consumo mais forte e tem obviamente, né, pessoas mais empregadas do que o neutro. Então isso acaba também levando um repasse cambial substancial, tá? Aqui ele não chega a falar isso, mas nós economistas a gente leva isso em consideração também, tá? Ele continua falando que a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação e novamente apresentaram elevação nas divulgações recentes. Então, primeiro ponto, o que é inflação cheia? Inflação cheia, meu caro ouvinte, é aquela inflação, obviamente, tem ali o setor de serviço, né? Você que está empregado e tudo mais, você está mais por subjacente, né? Mas a inflação cheia é aquela que tem preço barril de petróleo, passagem aérea, preço da cesta básica, da carne, do ovo, da picanha, né? Tão sonhada por todos os brasileiros. Então, assim, no final ali, a inflação cheia é composta por vários indicadores do nosso dia a dia, tá? Só que esses indicadores são muito voláteis. Então, pô, o preço da passagem aérea, o preço ali da carne, da soja, barril de petróleo, tem uma volatilidade muito grande e acaba que a atividade monetária, a política monetária, tem um impacto menor sobre isso. Ela tem um impacto maior sobre o quê? A pessoa está empregada e a pessoa está desempregada, então isso vai ter um impacto maior. Então o nível de salário é mais importante. Então a inflação subjacente o núcleo dela é mais isso, é mais salário, é mais contrato de trabalho entre indivíduos e tudo mais, tá? Então, quando a gente olha ali o núcleo, inclusive eu tenho um relatório de uma análise que eu fiz, né? Eu fiz até para um cliente no início da semana, o núcleo de inflação, que seria que a atividade, as medidas mais subjacentes, estão rodando uma taxa muito alta, muito forte, inclusive uma taxa que estoura, infelizmente, o teto da meta. E aí é um indicador muito ruim para a inflação, levando em consideração que o Banco Central quer proteger o nosso poder de compra, né? Então ele olha quando está rodando acima da meta dele, acima do teto, ele vai assim, opa, tem que começar a me agir ali para proteger, né, a minha moeda, no caso brasileira, né? Então, de novo, a gente também viu, e ele fala, e novamente apresentaram elevação nas divulgações mais recentes. O que significa isso? Quando a gente compara o Focus de agora, o relatório Focus, né, aquele relatório que eu participo, faço minhas contribuições semanais, a gente viu que teve uma piora para a inflação. Então, esse relatório vem só piorando mês a mês, meus caros. Então, assim, isso é uma medida muito ruim, uma sinalização de que ele fala assim, se a inflação está piorando mês a mês, semana a semana, né, que eu foco semana a semana, talvez a política monetária não está tão restritiva assim.
E aí é uma sinalização de que subir mais taxa de juros, tá? Ele continua aqui, né, que a expectativa de inflação para 25 e 26 elevaram de forma relevante e situam-se em 5,5 e 4,2 respectivamente, tá? Inclusive, a projeção de inflação do Copom para o terceiro trimestre de 26 situa-se em 4%, quando você compara ali os últimos 4 trimestres acumulados. Então, pessoal, é muito precário, né? Porque isso mostra que a gente tem uma inflação acima da meta, né? 25 bem acima da meta, né? E ali 26, né? Dentro do teto ali, pouco abaixo, né? Mas muito uma sinalização ruim, porque como vem piorando, eles falam, poxa, se eu não reagir muito forte agora, pode ser que piore mais, e aí vai me custar mais lá na frente. Então, é melhor eu subir uma taxa de juros de 1% do que eu subir, por exemplo, 0,5%, e eu ter uma piora no meu cenário relevante 26%, de sair, por exemplo, de 4% para 4,5% ou para 5%, e aí você gera uma desancoragem na expectativa de inflação. Então ele tem que ser mais forte, mais firme em subir a taxa de juros de modo agressiva para poder que no seu cenário relevante fique na meta. Então o que está dizendo é, a gente não está na meta, que o cenário é 4, a gente precisa subir mais juros. Isso é um spoiler que eu acabei de dar aqui sobre a nossa política monetária. Então, ele assim, o cenário relevante não tá na meta, ainda tem que ser feito mais. O trabalho continua. E aí aqui não mudou muita coisa, né? Ele fala sobre a assimetria altista no balanço de risco, né? Ele vai falar aqui, por exemplo, sobre uma desancoragem na expectativa de inflação, um período mais prolongado. Então isso é uma coisa que sempre é mencionado, né? Inclusive eu chego a mencionar isso também quando eu respondo o questionário pré-Copom. Uma maior resiliência à inflação de serviço do que projetado, em função de um produto e ato produto mais positivo. Então assim, é o que eu acabei de falar. A gente está tendo uma taxa de desemprego mais baixa do que o neutro. Então isso significa o quê? Que a gente está tendo um nível de produtividade, de atividade, né, de massa salarial, de pessoas trabalhando, mais acima do que seria ali um neutro. Então a gente está gerando pressões inflacionárias nesse indicador macroeconômico, tá? Ele também fala sobre uma conjunção de política econômica externa e interna que tem impacto inflacionário maior que esperado. Por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistente mais depreciada. Então, está falando o quê? Poxa, então a gente vai ter uma inflação aqui brasileira também muito alta, né, que vai gerar com que o real fique cada vez mais desvalorizado. Então, obviamente, vai trazer um impacto inflacionário negativo. Entre os riscos de baixa, né, ou seja, de baixa de inflação, fala sobre cenário de inflação de uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica, que sinceramente eu acho que pode ser que aconteça, mas eu acho que não está num cenário básico, assim, meu e de grande parte do mercado. A gente vê ainda uma atividade econômica no Brasil ainda esse ano geralmente robusta, ainda forte, não vai ser como foi no ano passado, mas esse ano vai ter ainda. Fala também um cenário menos inflacionário para economias emergentes, decorrente de choques sobre o comércio internacional e sobre as condições financeiras globais, né? Então, eu não sei, mas eu acho que não vai acontecer assim. Não consigo imaginar um cenário para esse ano de repente o preço do barril de petróleo caindo, soja, sabe? Acho que não é um cenário básico assim de grande parte do mercado, de analistas também não. O comitê segue acompanhando com atenção o desenvolvimento da política fiscal, né? Então o que está falando aqui não é uma tirada com o governo não, mas está falando o seguinte, poxa,
a gente está aqui fazendo trabalho, né, de ser contracionista, para reduzir a inflação, reduzir a atividade econômica, e vocês, governos aí, tá aumentando o gasto, tá gastando, tá com déficit. Então, poxa, não, tipo assim, você tá com o carro acelerando e você tá vendo o muro lá na frente e você vai com tudo, entendeu? Uma hora isso aí bate e não vai ser legal, vai ser uma batida muito feia, uma interessante. E também fala sobre a percepção dos agentes econômicos, né, sobre o regime fiscal. Também a gente teve uma discussão feia, né, no passado, se ia mudar, se não mudar, falou sobre mudar a meta, né, não sei se você lembra disso aí, né. Então isso foi batido, o governo bateu muito nisso, não deu certo. Sobre a sustentabilidade da dívida também, né, então como é que isso acaba impactando o preço dos ativos e as expectativas dos agentes. Então, de novo, assim, poxa, se a nossa dívida está aumentando, a inflação está aumentando, o Brasil tá tendo menos credibilidade, as empresas vão ter dificuldade de emitir dívida, né? Então é isso que eu estou tentando acompanhar aqui, né? E como isso vai impactar no real, né? Então, assim, como é que está essa conjuntura toda, né? Então ele fala que o cenário mais recente é marcado por desancoragem adicional de expectativas, que é o que falou ali no focus anterior, né, que a gente teve uma piora da expectativa de inflação, quando a gente compara uma reunião para outra reunião, elevação da projeção de inflação, resiliência na atividade econômica e pressão no mercado de trabalho, que é o que eu já vim falando, o que exige uma política monetária mais contracionista. Nossa senhora. Então, aí ele fala assim, então o Copom decidiu elevar a taxa de juros, a taxa básica de juros, em 1% percentual para 13,25%. Ele fala que a decisão é estratégica, compatível com a convergência de inflação na meta, ao redor da meta de longo prazo, seu horizonte é relevante, que eu já falei, que é 2026, né? Também fala sobre objetivos, sem prejuízo do seu objetivo fundamental de segurar a estabilidade de preços, e isso implica suavizações das flutuações no nível de atividade econômica e fomento do plano de emprego. Então, o que ele está querendo dizer? Sim, ok, a gente está ali, a gente vai aumentar juros, tem um preço, qual que é o preço? Atividade econômica e pleno emprego. Então, estou querendo dizer que assim, em algum momento ali a gente vai ter que subir ali, ou vai ter que ter mais gente desempregada do que o neutro ali, né? Do que o ótimo. Então, novidade, né? Então, tem que ter isso mesmo para a gente poder realmente controlar a inflação e desenfrear ali, reduzir essa inflação, tá? E aí, meus caros e minhas caras, ele já antevê ali o cenário esperado, que a gente já esperava, né, que eles teriam essa redução e mais uma redução, um aumento e mais outro aumento, né? Então já fala que na próxima reunião vai ter um ajuste na mesma magnitude. Então vai aumentar mais a taxa de juros, tá? Na próxima reunião ela está contratada. O grande problema beleza, e depois, né? E depois, pessoal, subiu a taxa de juros agora, vai subir de novo, maio, e depois? Tem mais 6 reuniões ali, né? Difícil, né? O que eu vou fazer? Será que essa nova composição do Banco Central vai ser leviana com a inflação ou vai ser mais mão de ferro? Não sei. O Banco Central aqui, ele poderia dar mais algum indício. Como, por exemplo, vou subir agora a taxa de inflação, a taxa de juros, desculpa, vou subir de novo, mais uma vez, e daqui 2 reuniões eu vou subir mais, eu vou subir de novo. Se ele chega para o mercado e fala isso, meu amigo, provavelmente os agentes econômicos iriam rever seus modelos e ver assim, poxa, o mercado precifica uma taxa de juros de X, o Banco Central está indo além, então está sendo mão de ferro. Vamos controlar a inflação e vamos ficar à frente da curva de juros. Vamos ficar aí mais pesado mesmo. E aí, com certeza, a gente viria
a parte curta da curva dos juros subindo, né, amanhã, por exemplo, e a parte longa caindo. Porque ele olha assim, nossa, então o mercado olha assim, beleza, eu estava com medo dessa nova composição, mas eles estão subindo a taxa de juros acima do que eu estou projetando. Ah, legal isso aqui. Então, vamos rever nossos modelos. Utilizando essa taxa de juros aqui, a inflação, em vez de ser 4, vai ser 3,8, vai ser 3,75, né? Ao final de 26 ou início de 27. Então, poxa, já ficou algo interessante, hein? Então, eu acho que o Banco Central não foi nem muito mão de ferro, nem leviano, só entregou o que estava prometido. Estava prometido aquilo, ele foi, ponto. É isso aqui, ponto, acabou. Receba o que está aí já prometido. Não vou falar mais nada de próximos passos. Só falei meu cenário relevante, né? Falei que está acima da atividade do pleno emprego. E, meus caros, tchau, abraço. A gente se vê na próxima reunião. Então, acho que poderia ter feito mais, mas que, sim, a diretoria decide isso, né? Eu estou só palpitando, comentando, porque aí acho que dá uma pressão boa. E lembrando, pessoal, lembrando, tá? A gente não pega juros, não pega dívida pensando somente na Selic. É uma da composição do capital de giro, empréstimo consignado, pessoal, financiamento imobiliário, financiamento de carro. Grande parte dessa composição, ela vem de juros de longo prazo. Então, por exemplo, se você vai pegar um financiamento de longo prazo vou financiar um carro, são 5 anos. O banco vai olhar ali a curva de juros daqui até os próximos 5 anos e vai tentar falar assim, ô João, aqui, Selic hoje é 10, mas tudo bem, mas eu tô projetando, o mercado projeta Selic a 20. Ele vai querer te vender a 20, meu caro, não vai querer te vender a 10, sinto muito, né? Porque, né, é melhor, senão ele fica com o dinheiro em caixa, a 10, quando chegar em 20, ele compra, fica travado nos 20, ou compra pré-fixado dos 20 e segue, né? Não empresta o dinheiro para você. Então é pelo menos 20%, né, para você que vai pegar a dívida em 5 anos, se a curva de juros for de 20%, tá? Então, dívida sim tem um impacto muito grande no nosso bolso, e obviamente se ali que é uma composição dela, mas a curva de juros de longo prazo é mais impactante. Por isso que eu falo, se o Banco Central chega agora com a mão de ferro e fala assim, não, vamos subir mais juros e o juro vai ser maior do que vocês, mercado, esperam, e do que vocês, economistas, aí sim a gente teria visto aí a curva de juros inclinando para baixo, e aí o crédito possivelmente poderia ficar mais barato aí daqui uma janela relevante de 6 meses, 9 meses. Então, sim, daí o mercado absorver muita coisa, o Banco Central entregar isso tudo mesmo de fato que ele prometeu, e aí a gente viu a inflação para baixo, inclinando muito forte, tá? Então, vamos lá. Então, falou da mesma magnitude, né, especial dos componentes de atividade econômica, né, justificou aqui, né, que vai ver depois quando subir, né, de novo, ele vai parar e vai avaliar como é que está a evolução da dinâmica, né, da inflação. E aí ele fala, né, que todo mundo votou de forma unânime, todos os diretores e tudo mais, né, como a gente já esperava, né, que ia acabar todo mundo votando de forma unânime, né, para dar aquela união, aquela coisa de todo mundo tá votando junto. Né, porque imagina, né, se aparece aqui os diretores que o governo atual indicou, sendo contra esse aumento da taxa de juros, eu assim, pô, mas na reunião passada, né, a grande parte ali já tinha sinalizado que subia a taxa de juros de 1, né, então por que fulano de tal, o ciclano mudou de ideia, né? E aqui ele fala qual que é a taxa de inflação, né, para 25, né, passando do topo da meta, né, PCA livre também, os administrados. Então, pessoal, que ele também fala o cenário de relevância, né, o que ele colocou, taxa de câmbio, 6%, a paridade de poder de compra, e também isso é muito legal, você poder fazer um modelo
desse aqui para você tentar identificar o preço justo, né? Então, das premissas. Então, o que eu acho sobre isso? Então, o Banco Central agiu certo, foi um ponto para ele. Se tivesse sido mais mão de ferro, poderia trazer um ponto a mais, o mercado não ia ficar preocupado muito com a nova composição e não perseguir, né, a inflação. Então, assim, nem é mais um, nem é menos um. Acho que eu fico no zero ali. É normal também o Copom falar que vai subir, vai subir, vai subir, sobe, entrega. E é também normal ele falar assim no final, olha, agora nós vamos reavaliar. Porque também pensa, daqui a 45 dias, né, eles vão pensar, como é que foi a atividade econômica, o que mudou, será que o seu governo mudou alguma coisa na sua dinâmica fiscal, vamos ver a questão do hiato, do produto, se fechou, não fechou, está em pleno emprego, quanto, será que os Estados Unidos teve um novo presidente, será que ele vai implementar aquelas políticas, vai ser inflacionária, não vai ser de fato, e o Fed vai cortar juros, não vai cortar, então aí já dá para avaliar também. Então, assim, por isso que eu falo, né, não dá para também, né, falar mal do Banco Central, porque também é uma ciência, não é uma ciência exata, assim, economia não é uma ciência exata, pessoal. Você ver probabilidade, correlação, causalidade, né? E você faz criações de cenários. Então, tem que ver como é que vai desenhar aí, como é que vai estar desenhado o cenário, vários cenários, na verdade, né? E vai dando peso e probabilidade para cada um. Vamos ver como é que isso vai acontecer aí nas próximas semanas, tá? Então, na carteira, né, dos meus investidores, acaba que eu estou ali alocando um pouco mais de risco de maneira parcimoniosa, com cautela, verificando muitos ativos ali que faz muito sentido, por exemplo, pós-fixada com mais uma taxa, né, pré-fixada ali, escolhendo vértice com muita cautela para não ter muita volatilidade, bolsa, poxa, quais ações ali fazem mais sentido, pô, uma empresa mais endividada, então, não quero, pô, uma empresa ali que está gerando caixa, está super descontada, então assim, eu acho que na história, desde quando eu sou investidor, eu nunca vi uma bolsa tão descontada, né? Mas já tem 2 anos que a gente tá todo mundo falando que a bolsa tá barata, 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 e não sobe, né? Mas assim, se você olhar para boas empresas que pagam bons dividendos, que são geradores de caixa, tá, assim, talvez você não vai encontrar nunca mais na sua vida algo tão barato assim, tá? Tão fácil, tá? Renda fixa. Nossa, renda fixa então tá, assim, tá barato também. Em vários títulos públicos, né? Como, por exemplo, título público longo, com vencimento ali em 31, por exemplo. Então, títulos atrativos, né? Com taxa de juros muito forte, muito alta. Quando você compara a média histórica no Brasil, você não viu isso sei lá, você viu na época da Dilma e tudo mais, né? Então, mas assim, você olha vários períodos, dificilmente você encontra, né? Com certa facilidade. Então foi para 10, 15% do período, né? Inflação também implícita. Então assim, a Selic está muito alta, está muito forte, com certeza, né? Tem coisa barata no mercado? Tem muita coisa barata no mercado. Tá? Então você tem que entender qual que é o seu grau de apetite a risco, a entendimento do produto, para você ir alocando. Então, o que eu tenho feito com meus clientes aqui é exatamente isso, montar uma carteira estratégica, não acelerando, não pegando os pés e apertando o acelerador até o limite, né? Porque assim, pode ser que os juros não parem aí em 14, né? Ponto 25 seria a próxima elevação. Pode ser que pare de fato ali em 15. 15,25, 16. Então, pessoal, lembrando que ano que vem é ano de eleição. Historicamente, infelizmente, é ano que geralmente os presidentes tendem a gastar mais. O executivo, objetivando a sua reeleição, abre a torneira e vai. E aí, em troca de apoio, faz um monte de acordo com a classe política, todo mundo aprova um monte de coisa e aí o dinheiro jorra, e o déficit fiscal já não está muito bom, aumenta. Então, é isso, pessoal.
Vamos analisar, olhar com cautela. Quem tiver interesse, eu estou com um projeto de fazer uma análise da carteira da pessoa sem custo, né, nesse primeiro contato, para identificar pontos a serem melhorados e trazer uma boa rentabilidade ideal com o perfil de investimento, tá? Então, se você gostou desse vídeo, já dá o seu like, compartilha, salva para você depois rever e deixe no comentário aqui o que você achou, né, sobre essa decisão do Copom, do Banco Central, sobre a taxa de juros. Fala mais se você achou que deveria ter sido mais mão de ferro ou pombo. Então, assim, é mais leviano que inflação. Então, comente, compartilhe, dê seu like, fale muito bem ou fale muito mal, né? Mas fale de mim aí, fale sobre esse vídeo e comente comigo, me chame no Instagram, né? Siga meu site também, para a gente poder aí ver mais sobre economia comigo, né? Entender mais e para a gente poder aí evoluir, né? Como carteira de investidor, como indivíduo também, para a gente poder entender ali quais são as instituições e o que elas fazem, como fazem, para a gente poder ali melhorar nosso entendimento sobre economia, tá? Então, muito obrigado, até a próxima reunião do Copom, pessoal. Valeu, abraço.